Pra gente um pouquinho desse filme, Estranhos na Noite, você é um estranho na noite? O que são os estranhos na noite? Dá Muito um legal. briefing para as Então, pessoas. Estranhos da Noite, ele fala da noite de São Paulo, que é o que significa a noite de São Paulo? É um monte de gente depressiva tentando buscar 5 minutos de alegria e quando volta para casa, volta para a realidade que é triste. Então são 3 filmes, teoricamente é 3 filmes num só. Então são, ao mesmo tempo, por exemplo, que tem um casal que é uma drag queen, que ela é muito famosa e ela vive no glamour, mas quando ela volta para casa é uma vida triste que ela tem. Aí são outros 2 casais em outra cena, são 2 casais que eles estão num relacionamento abusivo, tipo, um não tá nem aí para a esposa, só pensa nele, parece que a mulher é um troféu e acaba tendo problema, e a outra também, que é uma influencer que está trabalhando que namora com um ator, e para ela o que ela faz é muito além de ser ator, porque vida de ator não leva a lugar nenhum, eles acabam tretando também. E no meu caso, eu contraceno com a Mônica, que a Mônica perde o marido com câncer, e eu, que é uma coisa que o diretor ele quis colocar meio que a minha história mesmo quase normal, né? Que eu tive de vida, como exemplo para as pessoas, onde eu falo que eu tive a gente frequentava uma boate que tinha dança de salão. Eu era um grande dançarino, porque todo bom lutador deveria fazer balé para ajudar no equilíbrio e na flexibilidade. Isso é muito bom, só ajuda. Tanto que uma vez eu pus meus faixa preta para fazer balé, eles quase me mataram. Depois eles viram que o próprio. Tem um dos lutadores, maiores lutadores de boxe, fez balé, o Holyfield. Não sei se você sabe, ele foi Não, não bailarino, ele sabia. fazia É balé para mesmo? ajudar. Ele fazia balé, ele é pastor também. Ele fazia balé para ajudar no boxe. Foi um grande lutador. Enfim, aí eu conto que eu tive um acidente para ela, fiquei em coma no filme, e eu descobri através do meu acidente, que depois de muito tempo eu voltei, mesmo com as minhas dificuldades, eu descobri que eu posso ser muito mais feliz do que quando eu era normal. E o que realmente acontece hoje. Hoje eu vejo que eu não sou mais escravo de certas coisas que eu era, que eu consigo ser feliz com muito menos. E antigamente eu buscava a felicidade em diversas coisas e não achava. Que a felicidade é uma escolha. E eu falo que hoje eu vou ser feliz até o último dia da minha vida, independente das circunstâncias. A felicidade está onde nós a colocamos. Exatamente. É que, sabe, tem gente que nunca está satisfeito. Eu acho que você sempre tem que estar lutando pelos teus sonhos, mas você nunca deve deixar de ser grato por aquilo que você já adquiriu, por aquilo que Deus já te deu. Acho que gratidão é uma coisa que hoje falta muito nas pessoas. Então eu sou grato por tudo que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu olho para trás, que nem nos meus últimos 45 dias, o que eu fiz? Eu fiz uma retrospectiva da minha vida, quando eu viajei com meu irmão. E eu vi, cara, eu fui o cara mais feliz do mundo. Eu falo para minha família, se um dia eu for, e eu sei que todos nós vamos, a gente só não sabe quando, cara, eu quero que faça uma festa. Esse cara foi o cara mais feliz, mais abençoado no mundo, mesmo não merecendo, ele foi o cara mais abençoado. Eu falo, eu fiz de tudo na vida. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que querem praticar uma arte marcial. Eu fui faixa preta de 4 artes marciais. Tem gente que é louco para ir para a Disney. Eu trabalhei na SeaWorld de San Diego, no Play Center, que na época era um baita de um parque. Então tem gente que é louco para fazer uma viagem internacional. Viajei o mundo todo competindo. Tem gente que é louco para ser atleta. Eu fui campeão em 3 esportes. Então eu não tenho do que reclamar. Trabalhei nas melhores academias do Brasil e nos Estados Unidos. Fui personal das celebridades. Ajudei tanta gente. Tipo, hoje eu tenho 60 faixas pretas, então eu não posso reclamar da minha vida, entendeu? E além disso, depois isso nos meus 45 dias, fez uma retrospectiva e vi que eu fui muito feliz. E aí, depois dos 45 dias, ainda estou fazendo coisas que não faziam nem parte do meu sonho. Porque aí eu falo que os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Mas por isso é que a gente está E falando. estou virando ator, Vai ter um inclusive. filme com a sua história. Então não é uma história. Quando você fala, fui o cara mais feliz, não tem dúvida que, fazendo uma retrospectiva de tudo que você viveu, tudo que você produziu, tudo que você vivenciou,
é digno realmente de um filme, né? Acho que é muito legal. E o filme vai ser muito legal. É o que eu falei pro diretor. Eu não quero que faça o filme para eu ficar famoso, porque eu brinco e falo assim, que adianta uma Ferrari sem as rodas? Não adianta, não vai a lugar nenhum. Você sempre acreditou em Deus? Não. Na verdade, todo mundo fala que acredita, mas não. Entendeu? Eu tive um encontro com Deus em mais ou menos em 98, porque eu passei, óbvio que todo mundo fala, ou você vai se aproximar de Deus pela dor ou pelo amor. Pelo amor eu não conheço ninguém, mas pela dor um monte de gente. E meu caso foi muito parecido e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu acho que se não fosse Deus da minha vida, talvez eu não estivesse vivo, porque eu não era nem próximo do que eu sou hoje. Entendeu? Até pelo fato de eu ter sido faixa preta, aquela idade, não leva desaforo para casa. Eu não era de arrumar briga, mas também se o cara entrasse numa briga comigo, ele ia apanhar. Então, depois que eu tive meu encontro, eu mudei totalmente minha maneira. Acho que como todas as pessoas, quando começam a frequentar, independente da igreja, porque a igreja não leva a gente a lugar nenhum, pelo contrário. Os homens até afastam a gente de Deus. Entendeu? Por isso que eu falo até para as pessoas, não olha para o pastor, não olha para o padre, olha para Jesus. Amém. Você tem que se basear nele. Que ele é o único diferente, o único que a gente pode realmente se espelhar, porque o ser humano é falho. Então, não. Então, em 2000, eu comecei a ter um encontro com ele e aos poucos eu fui vendo que, tipo, cada palavra do pastor que eu frequento a igreja Bola de Neve, cada palavra do pastor que hoje acabou de deixar a gente faz uns 2 anos, e ele foi, para mim, foi uma bênção na minha vida, independente dos defeitos que ele podia ter. Eu também nunca esperei a perfeição dele, mas ele foi uma bênção na minha vida e ele foi usado para mudar muito o meu caráter e me tornar a pessoa que eu estou me transformando.